Invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão, determinando aos nobres vereadores que puderem se manter em pé para observância de 1 minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. A ata da 5ª sessão, realizada no dia 10 de março de 2020. Consulto se há necessidade da leitura da mesma. Dispensada a leitura em discussão. Não havendo discussão em votação, senhores vereadores, registrem os seus votos. Encerrada a votação, a ata está aprovada. Quero chamar o vereador Luciano Almeida aqui para compor aqui o assento aqui, tendo em vista que nossa vereadora Sabrina Colella está ausente por falta justificada, o qual faria a leitura da sua justificativa. Santana de Parnaíba, 17 de março de 2020, ofício número 55, 2020. Sabrina Colella. Assunto: ausência à sessão ordinária. Senhor presidente, sirvo-me deste expediente comunicar a Vossa Excelência que a vereadora Sabrina Colella Prieto não comparecerá à sessão ordinária do dia 17/3/2020, por eventual problema de saúde. Posteriormente, será apresentado o atestado médico. Peço que justifique sua ausência. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Renan Prandini, assessor. Vereadora Sabrina, falta justificada, que tenha uma recuperação rápida da sua saúde. Passamos ao expediente recebido do Executivo. Expediente recebido do Executivo, ofício número 26/2020, Gabinete do Prefeito, encaminha cópia dos seguintes atos oficiais. Decreto número 4.340, de 20/2/2020. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 3º do decreto número 4.155, de 20 de setembro de 2020, que nomeou os membros do Conselho Municipal de Saúde. Decreto número 4.341, de 22/2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Lei número 3.864, de 19/2/2020. Projeto de lei de autoria dos vereadores, presidente Nilson Cadeirante e Luciano Almeida. Institui no calendário oficial do município de Santana de Parnaíba o Dia do Capelão. Leitura de projetos recebidos do Executivo, ainda processo do projeto de lei, número 34 de 2020, de 13/3/2020. Altera a lei número 3.370, de 1º de julho de 2002, refere-se à alteração da alíquota de contribuição para a Caixa de Previdência. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei número 35, de 2020, de 13/3/2020. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Referidos projetos vêm encaminhados de requerimento de urgência especial, subscrito pela maioria absoluta dos vereadores, motivo pelo qual estão os mesmos aprovados, à vista do disposto no artigo 190, parágrafo único, inciso 2º do Regimento Interno. Assim sendo, os projetos serão incluídos na ordem do dia. Expediente recebido de diverso. Temos um expediente recebido de diverso. Serasa Experian. Resposta ao requerimento do protocolo número 1105/2020, de autoria do vereador Ângelo da Silva, subscrito pelos vereadores presidente Nilson Cadeirante, vice-presidente Gino Mariano, tesoureiro Adalto Pessoa, Alemão da Banca, Amâncio Neto, Luciano Almeida, Magno Mori, pastor Ebenezer de Paula e Ronaldo Santos, referente à solicitação de que seu caminhão itinerante atenda nosso município. Informa que irá trabalhar no sentido para incluir Santana de Parnaíba na próxima edição do Serasa Itinerante.
Passamos agora ao expediente recebido dos senhores vereadores. Requerimento de pesar. Pauta do requerimento de pesar da 6ª sessão ordinária do dia 17/3/2020. Requerimento de pesar número 36, vereador Alemão da Banca, votos de profundo pesar, em virtude do falecimento do senhor Edilson Silva Santos, ocorrido no dia 12 de março de 2020. Requerimento de pesar número 37, vereador Ângelo da Silva, votos de profundo pesar, em virtude do falecimento do advogado e político Gustavo Bebiano Rocha, Bebiano, ocorrido no dia 14 de março de 2020. Requerimento de pesar número 38, vereador Alemão da Banca, votos de profundo pesar, em virtude do falecimento do senhor Antônio Severino de Souza, ocorrido no dia 15 de março de 2020. Encerrada a leitura dos requerimentos de pesar, defere-se a observância de 1 minuto de silêncio. Pauta das moções. Moção número 7, vereador Xerife. Aplausos ao coordenador regional da região pastoral 10, o jovem Alisson Cristine Pereira Santos, e a coordenadora regional da região pastoral 9, a jovem Thaís Aparecida Cardoso dos Santos, pela realização do retiro de carnaval de jovens de nossa região. A moção está em discussão. Discussão, seu autor, vereador Xerife. Presidente, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência retirar que foi cancelado devido ao ocorrido do coronavírus. Ok, vereador. Moção está retirada. Pauta dos requerimentos. Tendo em vista que todos os vereadores dispõem de cópia, consulta o plenário se há necessidade da leitura dos requerimentos. Dispensado a leitura, em discussão. Questão de ordem, vereador Gino Mariano. O vereador Hugo pediu questão de ordem também, questão de ordem, Gino Mariano. Pode ir. Som. Boa tarde, presidente. Boa tarde aqui à mesa, aos nobres vereadores, o público aqui presente, quem está nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, uma boa tarde. Presidente, eu gostaria de pedir um destaque do requerimento 248, estive conversando com alguns secretários, já estão referentes a esse requerimento da passarela na Unip ali, e conversando com eles fizeram uma boa explicação para mim, por ter liberado para estar adiantando o serviço lá, que não corre nenhum risco no momento, então eu gostaria que fosse votado em destaque, o 248. Muito obrigado. Requerimento 248 em destaque, o requerimento está em discussão. Discussão, vereador Ebenezer de Paula. Senhor presidente, antes da discussão, nós gostaríamos de pedir a leitura na íntegra, por gentileza, do mesmo. Peço ao meu segundo secretário que proceda com a leitura do requerimento. Requerimento 248. Vereadores Magno Mori e pastor Ebenezer de Paula. Solicita ao excelentíssimo prefeito Elvis Leonardo César que exija dos secretários de Obras e de Trânsito, bem como a empresa NTI Construções e Serviços Eireli, explicações, providências sobre a obra da passarela, faixa de pedestre e semáforo localizadas na Avenida Eugírio Tacaoca, próxima a Marcos Penteado de Ulloa Rodrigues, no bairro Alphaville. Requerimento em discussão. Discussão. Não, leu a... O que está no requerimento. Minuto. Justificativa. A presente propositura visa solicitar explicações e providências concernentes à obra e sua liberação ao público, mesmo ainda inacabada. A retirada de faixa de pedestres, desativação do semáforo de pedestres. Cumpre esclarecer que a passarela supracitada está liberada para o público desde 6 de março de 2020, 6 meses de atraso diante do prazo inicial da entrega. O que causa maior estranheza, entretanto, é que foram desativados os semáforos e faixas de pedestre, tanto no sentido centro quanto no sentido bairro, sem que os elevadores de acesso estivessem instalados em total funcionamento. A via supracitada tem fluxo intenso de veículos, dificultando assim
direito de ir e vir das pessoas oriundas do transporte coletivo ou pedestre, com deficiência física, sensorial ou de locomoção, as quais necessitam de atenção especial para a travessia da via em questão, conforme fotos em anexo. Vale ressaltar que a Lei Federal de número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, mais conhecida como a Lei da Acessibilidade, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou mobilidade reduzida. Capítulo 1 de Disposições Gerais. O artigo 1, esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e meios de transportes e de comunicação. A liberdade de locomoção é um direito fundamental de primeira geração que se goza em defesa da arbitrariedade do Estado no direito de ingressar, sair, permanecer e se locomover no território brasileiro. Este direito encontra-se acolhido no artigo 5 do inciso 15. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o artigo 5º, todos os iguais perante a lei, sem distinção, qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Décimo quinto, a livre locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O índice estimado pela OMS, Organização Municipal da Saúde, é que 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Esta estimativa também é adotada no Brasil. Ainda na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 244, ressalta-se que, artigo 244, a lei disporá sobre adaptação dos lagradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo, atualmente existente a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme disposto no artigo 227, inciso 2. Vale ressaltar que no contrato da obra supracitada consta 2 elevadores, porém ainda não foram instalados, e sequer a previsão para tanto. O que causa estranheza é que o poder público, que de fato é responsável para que as leis do nosso país e cidade sejam cumpridas, em especial o legislativo, esteja sendo relapso com tal. Haja vista que, se por qualquer motivo a obra acima não foi concluída, nada justifica a desativação de semáforos e de faixa de pedestre, existente anteriormente no local. Por esses motivos, ora supracitados, objetivamos que sejam cobradas explicações dos responsáveis pela obra, bem com soluções para que o transtorno seja reparado. Plenário Antônio Branco, 13 de março de 2020, subscreve vereador Pastor Ebenezer de Paula, PSC, Magno Mori, PSB. Requerimento em discussão. Discurso autor, vereador Ebenezer de Paula. Senhor presidente, na leitura aí, nós observamos que o requerimento está bastante claro, o motivo por que nós estamos pedindo explicação, mas, antes de tudo, senhor presidente, aqui só me corrigindo, dar uma boa tarde a todos os novos vereadores, a você que nos assiste pela TV Câmara, TV Alphaville, aos assessores aqui do Nobre Vereadores. Voltando aqui ao requerimento em tela, senhor presidente, observe que nós frisamos aqui que foram 6 meses de atraso para a entrega da passarela. A passarela é aproximadamente de 30 metros lá. Dizer para os senhores que há uma necessidade, sim, da passarela. Aquela passarela lá, ela é muito útil ali, na Iogiro ali. É importante aquela passarela naquele local. Agora, o que nós estamos pedindo explicação aqui, senhor presidente, porque eu estive no local, tá? Eu estive no local,
E nós citamos algumas leis aqui sobre acessibilidade. E se chegar hoje uma pessoa descer do veículo, senhor presidente, tanto sentido bairro quanto sentido centro, e ela querer atravessar para o outro lado, o lado da Unip ou vice-versa, ela não vai conseguir. Não vai conseguir porque os elevadores não foram ainda instalados. Então, assim, ao meu ver, tá? Ao meu ver, senhor presidente, ao meu ver, aquele farol, né, eu até tirei umas fotos e quero mostrar aqui para os senhores. Ao meu ver, aquele farol, está aqui, ó. A faixa de pedestre, tá? Esse de blusa vermelha sou eu, não sei se dá para ver aí, ó. Tá. A faixa foi desativada, tá? A faixa ela foi desativada. O farol da mesma forma, tá? Tem aqui os cones que a prefeitura colocou, o poder público colocou lá, tá? Tem os cones aqui, ó. A prefeitura colocou, impedindo o local de acessibilidade. Se você vê a calçada aqui, ela tem ela foi projetada para pessoa cadeirante, assim sucessivamente. A passarela está aqui, ó. Não sei se a câmera consegue dar um zoom aqui, mas essa aqui é mais próxima. Você vai ver que está sem o elevador. Tá? Eu até entendo, ali com a obra do túnel, precisa acelerar, então tirando o farol, tirando a faixa de pedestre, acelera. Mas a pessoa que tem situação de saúde e acessibilidade, ela não consegue atravessar, senhor presidente. Então, é isso que eu estou querendo saber do secretário de obra. A mesma passarela também, você vai ver que as partes de iluminação, parte elétrica, que vai embaixo, tá, do vigamento, também não está instalado ainda, está somente os canos, mas não existe o fio ainda, e assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos é de uma resposta. Por quê? Existem muitas pessoas que descem do seu coletivo, tá? Descem do coletivo e precisam atravessar para um lado e para o outro e não consegue. Tá? Tem mais uma foto aqui, ó. Não consegue porque foi desativado. Então, eu pediria para o Semutrans, não me lembro agora o nome do secretário, mas é o coronel lá, que dê uma atenção, bem como também o prefeito e o secretário de obra. Não demais é isso, eu espero que esse requerimento passe, porque nós estamos pedindo aqui, tá? Não é nem para nós, porque eu consigo atravessar, né, subo, traverso para o outro lado. Agora, quem é cadeirante, quem tem alguma deficiência, pessoas idosas, não consegue atravessar, e a prefeitura precisa tomar uma atitude com urgência naquele local. É isso aí, presidente. Eu espero que esse requerimento vote, que passe aqui nesta casa e todos participem. Requerimento ainda em discussão. Discussão, Magno Mori. Vereador Magno Mori. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, a vocês que nos assistem, meu cordial boa tarde. Senhor presidente, trata-se de um requerimento, como já a gente fez aqui, que fala justamente, eu vou ser breve, sobre a questão de liberar uma obra sem ela estar concluída. E o pior, como desligar os semáforos e até tirar as faixas de pedestre, inclusive, se você for lá na frente, onde tinha essa faixa de pedestre, tinha acessibilidade, que era para a pessoa atravessar ali, né? Então, só que colocaram grade. Por ali ninguém atravessa mais. Aí ela vai descer na passarela, que ela tem que andar, chega lá, também não tem acessibilidade. Quer dizer, é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós não estamos falando de coisas boas, de ter liberado uma obra nessa condição. É inaceitável para mim que o poder público infrinja regras constitucionais, lei de acessibilidade, tudo isso que a gente sempre luta. Porque as pessoas, nós temos que olhar por essas que mais precisam. Como diz o nobre vereador, eu também consigo ir lá e passar. E quem não consegue, como é que faz? E está certo o poder público? O que nós estamos fazendo aqui é que seja cumprido, mas que tem explicação por que foi feito aquilo. Porque não é possível. Eu respeito o direito de cada um. O direito constitucional de locomoção, de ir e vir. E nós temos que saber que quem mais precisa é quem nós temos que atender. Agora, fechar ali, simplesmente, desculpa, presidente, se passar lá, é ridículo aquela situação. É vexatório para o município, do tamanho do nosso orçamento, fazer isso com pessoas que precisam se locomover. Isso é inaceitável. Por isso, nós queremos explicação, porque deve ter. Aí é outra coisa. Eu quero saber
o que eles vão explicar por ter feito tal fato. Porque se deixasse tudo, tivesse entregue em ordem, era uma outra situação. Aí talvez a gente não estaria aqui falando sobre esse assunto. O que nós não podemos aceitar, e quero reforçar aqui, é tratar, e eu já aprendi lá no direito, tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Portanto, a gente sabe que quem não consegue se locomover precisa ter o espaço dele. Nós não podemos retirar sem mais, sem menos. Talvez fizeram aqui, e eu vou fazer uma observação, presidente, por causa do excesso de trânsito que tem, por causa daquele túnel lá, para tentar fluir melhor o trânsito. Quer dizer, sabe, puxa o negócio, cobre a cabeça, descobre o pé. Puxa, cobre o pé, descobre a cabeça. Porque é sem sentido o que foi feito, presidente. Então, eu espero que os pares aqui tenham consciência, né, de verificar a situação para ver. Eu sei que Vossa Excelência, inclusive, sabe desse problema muito melhor e vive um problema que a gente sabe que esse problema é sério. Então, precisamos respeitar as pessoas portadoras de necessidades especiais e aquelas que também têm dificuldade. Porque, muitas vezes, não é só aquela que depende. É o senhor de idade, ele talvez nem consegue, que usa dificuldade de andar, até para ele atravessar aquilo lá também é difícil. Então, não é só a situação de uma pessoa cadeirante, é aquela que também não consegue andar. Ela precisa da bengala, muitos precisam de muleta. Como é que vai fazer? Vai ficar quanto tempo isso lá? Então, precisava ter consciência do governo municipal de ter terminado para ter entregue, e não está fazendo o que está fazendo. Portanto, a gente pede explicação ao senhor prefeito, ao secretário, aos responsáveis pela obra, para que traga uma resposta, para que a gente talvez tente nos convencer. Mas, se vocês forem ver a olho nu, é deplorável a situação do local. Obrigado, presidente. O requerimento está ainda em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. O requerimento foi rejeitado pela maioria. Encerrada a votação, o requerimento foi requerimento 248, foi rejeitado pela maioria. Passamos aos demais requerimentos que estão em discussão. E não havendo discussão, estão em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Demais requerimentos foram aprovados. Quero aproveitar o ensejo, convocar todos os vereadores para a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, para uma sessão extraordinária, para que possamos fazer a votação do projeto de lei, do processo de projeto de lei número 34/2020, de 13/3/2020, que altera a lei número 3.370, de 1º de julho de 2002. Refere-se à alteração da alíquota da contribuição à Caixa de Previdência. Autoria Poder Executivo. Questão de ordem, vereador Marcos Tonho. Senhor presidente, em nome qual saúdo da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, vocês que assistem pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, só aqui para ensejar aqui, gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Adâncio, uma pessoa muito querida no nosso meio, e só para constar a sua presença aqui. Muito obrigado. E aos senhores assessores e senhores vereadores também, meu boa tarde. Ia falar do vereador, doutor Adâncio, eu estava aqui com o documento, junto com o nosso amigo que sempre está acompanhando a sessão. Sejam sempre bem-vindos. As indicações de número 1190 a 1336 serão encaminhadas ao prefeito municipal. Leitura de projetos recebidos de vereadores da 6ª sessão ordinária do dia 17/3/2020. Processo do projeto de lei número 29/2020, de 9/3/2020. Institui o Dia Municipal do Cerimonialista, autoria vereador Pastor Ebenezer de Paulo. Processo do projeto de lei número 30/2020, de 12/3/2020. Institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra os Professores e da outras providências. Autoria, vereador, vice-presidente Gino Mariano. Processo do projeto de lei número 31/2020, de 13/3/2020. Institui a campanha de conscientização para a não utilização de linhas de pipa.
Autoria, vereador Luciano Almeida. Processo do projeto de lei número 32/2020, de 13/3/2020. Dispõe sobre o uso de álcool gel nas instituições financeiras, casas lotéricas, correios e franquias do município de Santana de Parnaíba e da outras providências. Autoria, vereador Ângelo da Silva. Processo do projeto de lei número 33/2020, de 13/3/2020. Dispõe sobre o uso de álcool gel em todos os estabelecimentos comerciais, shopping centers, supermercados, lojas, farmácias, etc., no município de Santana de Parnaíba e da outras providências. Autoria, vereador Ângelo da Silva. Referidos projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes da Casa para exararem os seus pareceres. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos à tribuna livre. Não houve inscrito para a tribuna livre. Então, entramos, então, na ordem do dia. Convido os vereadores que não estão presentes para que retomem seus assentos, porque entraremos agora na ordem do dia. Processo do projeto de lei número 34/2020, de 13/3/2020. Altera a lei número 2.370, de 1º de julho de 2002, refere-se à alteração da alíquota de contribuição à Caixa de Previdência. Autoria, Poder Executivo. Referido projeto está incluído na ordem do dia por força da aprovação do regimento de urgência especial, subscrito pela maioria absoluta dos vereadores. Dispensada a leitura dos pareceres na forma regimental, consulta o plenário se há necessidade da leitura do projeto. Dispensada a leitura em primeira discussão. Não havendo discussão, em primeira votação nominal. Vereador Tesoureiro Adalto Silva Santos, Adalto Pessoa. Eu voto sim, presidente. Vereador Amâncio Raimundo de Souza Neto, Amâncio Neto. Eu voto sim, presidente. Vereador Ângelo da Silva Souza, Ângelo da Silva. Eu vou me abster, senhor presidente. Vereador Antônio Aparecido Nunes, o xerife. Meu voto é sim, presidente. Vereador Antônio Marcos Batista Pereira, Marcos Tonho. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Ebenezé Francisco de Paula, pastor Ebenezé. Estarei me abstendo, senhor presidente. Vereador Emerson Furtado Nogueira de Souza, Cadu da Farmácia. Eu voto sim, presidente. Vereador vice-presidente Genuíno Antônio de Lima, Gino Mariano. Eu voto sim, presidente. Vereador segundo secretário José Hugo da Silva, Hugo Silva. Voto sim, presidente. Vereador Luciano Aparecido de Almeida, Luciano Almeida. Voto sim, presidente. Vereador Magno Egimori, Magno Mori. Presidente, como essa lei chegou hoje, eu tenho algumas dúvidas, eu vou me abster. Vereadora Neuci Aparecida de Freitas Santos, enfermeira Neuci. Meu voto é sim, presidente. Vereador Ronaldo Ascencio Santos Ferreira, Ronaldo Santos. Voto sim, presidente. Vereadora primeira secretária Sabrina Colela, falta justificada. Vereador Valmir Batista Damas, alemão da banca. Eu voto sim, presidente. Vereador Vicente Augusto da Costa, Vicentão. Eu voto sim, presidente. Encerrada a votação, o projeto de lei número 34/2020 está aprovado em primeira discussão e votação. Passamos ao processo do projeto de lei número 35/2020, de 13/3/2020. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Referido projeto está incluído na ordem do dia por força da aprovação do requerimento de urgência especial, subscrito pela maioria absoluta dos vereadores. Dispensada a leitura dos pareceres na forma regimental, consulta o plenário se há necessidade da leitura do projeto. Dispensada a leitura em única discussão. Não havendo discussão, em única votação. Senhores vereadores, registrem os seus votos.
Encerrada a votação, o projeto de lei número 35/2020 está aprovado em única discussão e votação. Encerrando assim a ordem do dia. Gostaria de reforçar aqui essa prevenção que estamos tendo no município sobre essa pandemia do coronavírus. Nós também estaremos, a partir de hoje, adotando algumas medidas, como a restrição ao acesso à Câmara Municipal também. Estamos acompanhando as orientações da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, assim também tem outras prefeituras, outras câmaras, tanto no Estado de São Paulo, também tomou essas medidas, e nós também temos a obrigação de termos essa prevenção ao acesso, né? A próxima sessão, qual já fiz a convocação aqui, na próxima sexta-feira, faremos uma extraordinária, né? Faremos somente com os vereadores, né? Teremos a restrição, e às 10 da manhã, e o acesso à Câmara Municipal também será restrito. Peço a compreensão de todos os vereadores nesse momento que está passando o nosso país, para que a gente fique atento. Você que não está levando muito a sério, fique esperto e tome as medidas que são, atenda às orientações, cumpra as orientações, e você que está preocupado também, mais ainda, vamos ficar atentos às recomendações, para que a gente não tenha no nosso município esse alastre dessa pandemia. Se Deus quiser, tudo isso vai passar. É um problema grave que enfrenta, não é só a nossa cidade, não é o país, o mundo está apreensivo com isso. A gente precisa, sim, dar atenção e ficar atento. Não leve na brincadeira, porque o caso é sério. Eu vejo muitas pessoas por aí levando na brincadeira um caso sério. E a hora que a coisa apertar aí talvez será tarde. Então, vamos tomar cuidado. Tá bom, xerife? Você que é um vereador atuante aí também. Uma parte, xerife. Presidente, hoje de manhã, em torno das 7 horas da manhã, estive no postinho lá no Parque Santana. Eu vi que o povo está um pouco meio assustado. Não precisa assustar tanto assim. É só seguir as orientações, né? Que não é? Sim. Mas se entrar todo mundo em pânico, aí a coisa acaba complicando cada vez mais. Verdade. Vamos procurar ouvir mais e atender os pedidos das autoridades, né? Os médicos, que tomem cuidado, use o gel. Lá no postinho, tem uma pessoa de plantão lá na entrada com o gel. Para todo que passa lá, lavar as mãos, mas não precisa entrar em pânico, não. Tá bom? Obrigado, presidente. Bom, vereador, vamos tomar todos os cuidados, toda a preocupação. Cuidado é igual moeda de ouro, todo lugar tem valor, então vamos tomar cuidado. Então, pessoal, fica assim até a próxima sexta-feira, às 10 da manhã. Quero agradecer a presença de todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. E a sessão está encerrada.